Evangelho de João, capítulo 4, versículos 46 em diante. Eu quero que você enxergue nesta noite um princípio de Deus capaz de revolucionar, de mudar a tua vida. Amém? Tudo que foi escrito para o nosso ensino e para o nosso proveito foi escrito. E me impacta, me impressiona ver a beleza da palavra de Deus, como ela vai estabelecendo verdades, princípios. E a Bíblia diz que o povo é destruído porque falta o conhecimento. E nesta noite eu quero que você veja esse texto. Olha essa palavra, porque grandemente tocou e abençoou o meu coração. Evangelho de João é mais um milagre, é o milagre de Jesus. Capítulo 4, versículos 46 até o versículo 54. A palavra de Deus diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Eu gostaria de convidar você para repetir essa expressão. Vamos, 1, 2, 3. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Você lembra disso? Eu sei que você lembra disso. Vamos refrescar a memória hoje. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Versículo 48, a igreja inteira leia, por favor, vamos. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vamos à igreja. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Diga: Senhor Deus, age com graça e com poder sobre a minha vida e faze-me entender, compreender, apreender este princípio da agora para sempre. Amém. Tome o seu lugar. Eu não sei se chamo isso de curiosidades ou de peculiaridades, coisas peculiares na palavra. A gente, quando coloca a palavra de Deus, devemos um tanto quanto nos debruçar diante dela. E devemos permitir que saltem aos nossos olhos, despertem em nós coisas interessantes, coisas sui generis, coisas que sinalizam para nós que tem algo mais, que tem alguma coisa além. Tem alguma coisa além. Capítulo 4, versículo 46,
vamos olhar umas coisas interessantes nesse texto. A narrativa de João começa assim. Preste atenção, porque isso vai ser fundamental. Dirigiu-se, vírgula, de novo, vírgula, a Caná da Galileia, vírgula, onde da água fizera vinho. João, quando vai narrar esse texto, quando vai narrar esse milagre, João, ele, dirigido pelo Senhor, pelo Espírito da revelação, da palavra profética, ele tem a necessidade de linkar, conectar, prender este milagre ao primeiro milagre de Jesus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Caná, diga-se lugar do primeiro milagre. De alguma maneira, João, ele não quer apenas narrar o milagre que Jesus realizou na vida do filho deste oficial. Ele quer mais. Ele quer pegar o milagre no filho do oficial e quer linkar este milagre. Ele quer conectar este milagre a um outro fato que aconteceu. Então, não se distraia. Deus tem algo para ti nesta noite, hein? Não perca esse detalhe. Isso não é acaso. Isto não é acaso. Isto não é algo sem porquê. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Aí João vai agora dizer que o milagre que aconteceu em Caná da Galileia foi a transformação da água, o elemento água, H2O, em o melhor vinho. João faz toda essa introdução para, a partir daí, ele começar a entrar no milagre que vai acontecer, na necessidade. E qual é a necessidade? João vai começar a dizer: havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então João está dizendo para mim e para você que Jesus voltou a Caná da Galileia. E em Caná da Galileia, ele é abordado por um homem que tem algumas características. Número 1, esse homem é um oficial do rei, é um oficial de Roma. Esse homem é uma autoridade. E esse homem tem um filho doente que está em Cafarnaum. Esse homem, como militar, ele serve em Cafarnaum. E nós estamos em que local? Está prestando atenção em que local nós estamos? Caná da Galileia. João, ele, para narrar esse milagre da cura do filho do oficial, João linka este milagre, a doença desse filho, com o primeiro milagre. João tem essa necessidade. Por quê? Você vai entender daqui a pouco. O texto vai dizer que esse moço está doente. Aí, versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. O filho dele está doente aonde? Em Cafarnaum. O oficial se aproxima de Jesus e começa a rogar, a pedir, a interceder que Jesus saia de Caná da Galileia e viaje até Cafarnaum. Vá para Cafarnaum para que ele venha operar um milagre na vida do seu filho. Preste atenção, não perca um pontinho nesse texto, hein? Não perca nada, hein? Para que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho.
Versículo 48, vamos. Então Jesus lhe disse: se porventura, está dizendo para o oficial, se porventura você não ver sinais e prodígios, de modo nenhum você vai crer. Se não virdes sinais e prodígios, você não vai crer. Você tem essa necessidade. Então você quer que eu faça aqui agora um sinal, um prodígio, para que você creia. Jesus, em Caná, ele está se reportando a quê? Ao milagre primeiro. E como foi o milagre primeiro? Ele está numa festa de casamento, foi convidado, está com sua família, sua mãe, e Maria diz: filho, acabou o vinho. Ele então diz para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas ele entra em cena. E ela diz assim: olha, diz para os empregados: fazem tudo o que ele mandar dizer fazer. Ele chama os serventes e diz assim: serventes, encham agora essas talhas. Tem 6 talhas de pedra, encham agora de água. Então os serventes, os garçons, pararam de servir e foram buscar água lá no poço, lá na fonte, para encher de água aquelas talhas. As talhas foram cheias. Quando todas estão cheias, eles falam para Jesus: Jesus, já enchemos todas. E o Senhor fala: pegue agora uma taça dessa talha, escolha uma qualquer, encha uma taça. Não tem luz, é noite, é iluminação pela combustão do azeite, são tochas que estão ali. Eles enchem e para todos os efeitos estão pegando água naquela talha. E vai até o mestre-sala e entrega ao mestre-sala. O mestre-sala prova a água, o líquido do copo, e faz assim, ó, e se assusta, porque o que ele está saboreando é uma bebida, um vinho que ele ainda não tinha tomado naquela festa. É algo excepcional. Ele olha para o servente, ele já sabe que acabou o vinho, que não tinha mais, e diz para o servente: de onde é esse vinho? Os serventes dizem para ele: tem um convidado aí. Tem um convidado aí. O nome dele é Nazareno, Jesus de Nazaré. E ele deu uma ordem para que nós fôssemos buscar água no poço. E nós corremos no poço, corremos na fonte, buscamos água, trouxemos a água, enchemos as talhas. E depois que enchemos todas, dissemos para ele: já enchemos todas. Ele mandou provar, mandou tirar e mandou trazer para o Senhor provar. O mestre fica impactado com aquela situação, não entende absolutamente nada, chama o noivo. Vem cá, noivo. Ele foi contratado para ser o gestor daquela festa. Todo noivo dá primeiro o melhor vinho e deixa por último. Você inverteu. Você está dando o melhor vinho no final da festa. Uma festa judaica, ela perdura uma semana. Você está dando o melhor vinho no último dia, no final da festa. Mas o noivo, coitado, não sabe de nada. Ele não sabe o que aconteceu. Ele também não sabe do milagre. Aquela notícia corre. Aquela notícia atravessou os limites dos convidados. Aquela notícia tomou conta de Caná. No outro dia, ela era a capa de todo o noticiário. Um milagre aconteceu no casamento. O melhor vinho. O oficial, aqui, agora, ouvindo isso, ele constrói na mente dele que vai ter uma coisa parecida com aquilo do casamento. Por isso Jesus diz para ele assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, você não vai crer. Se você não ver uma coisa semelhante àquela do casamento, você não vai acreditar. Você precisa ver uma coisa assim, fenomenal. É isso que você precisa. Versículo 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce
antes que meu filho morra. O caso é gravíssimo. Senhor Jesus, é muita teologia para mim, está dizendo isso. Senhor, corre, porque meu filho está morrendo, antes que morra. Senhor, a viagem é longa, antes que morra, corre, Senhor, antes que morra. Versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra e o quê? Partiu. O homem creu na palavra e partiu. 51. Verso 51. Já ele descia no meio do caminho, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. 52. Eu posso ouvir agora a tua voz? Então indagou eles a que hora o seu filho se sentira melhor. A que horas? Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Versículo 53. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. 54. Se você não está distraído, se você está atento, você vai ter umas pérolas agora. Pérola número 1. O versículo 46 e o versículo 54 tocam o mesmo tema. 46, consegue grifar isso? De novo, dirigiu-se a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Caná da Galileia, onde da água fizera o quê? Esse é o 46. Versículo 54, o que diz? Coloque na tela. 54. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. No 54, João linka o mesmo assunto. Foi este o segundo sinal que ele fez depois de vir da Galileia. Todo o princípio e o fim está sendo linkado com Caná da Galileia, o milagre primeiro de Jesus. Você deve estar perguntando, onde vamos chegar? Os evangelhos de Jesus narram para nós 35 milagres de Jesus. Os evangelhos apresentam 35 milagres de Jesus. Tem um milagre para cada dia. E no mês de 31 dias, ainda sobram 4 milagres para a gente replicá-los no mês subsequente. Então tem 35 milagres de Jesus. O primeiro milagre de Jesus e o segundo milagre de Jesus, nós estamos lendo o segundo e o primeiro é de Caná. É esse que está sendo batido na tecla o tempo todo. Em Caná, em Caná, em Caná. Foi o primeiro milagre. Quantos nesta noite precisam de um milagre aqui? O primeiro milagre de Jesus e o segundo milagre de Jesus é alicerçado no mesmo princípio. O primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, e o segundo milagre, a cura do filho desse oficial, ele é alicerçado no mesmo princípio. Então, eu quero afirmar nesta noite, que se você atentar para este princípio, você vai viver um milagre hoje. Pastor, qual é o princípio do primeiro milagre? Princípio? Está no texto. O texto diz que há um casamento em Caná da Galileia. Há um casamento. E convidaram os convidados. E dos convidados tem Maria. E Maria é mãe de Jesus aqui na terra. E diz o texto que Maria foi convidada e Jesus também. E Jesus então vai ao casamento em Caná da Galileia.
Quando ele chega no casamento, Jesus chega no casamento, no meio daqueles convidados todos, o que Jesus é naquele local? O que ele é? Diga assim, apenas um convidado. Quem são as autoridades do casamento? Tanto naquele quanto no de hoje. Diga assim, primeiro, os pais do noivo, os pais da noiva, o noivo, a noiva, são autoridades. São pessoas que têm poder de decisão. Quem? O pai da noiva que está bancando a festa. O pai do noivo que de alguma maneira está também bancando alguma coisa. A noiva, o noivo. São autoridades ali. Os padrinhos escolhidos por eles. O mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia é alguém que foi contratado por um contrato para ser o organizador da festa, o gestor da festa. São autoridades ali. Qual o nível de autoridade de um convidado? Qual é o nível de autoridade de um convidado para dar um pitaco na festa? Qual é o nível dele? Nenhum, zero. Convidado, ele tem que ir, levar presente, sentar numa cadeirinha e ficar quietinho. Ele não tem autoridade ali, ele é um convidado, apenas convidado. Mas, de repente, falta vinho. O convidado entra em cena e chama os serventes, os garçons, e diz assim: corram agora e encham essas talhas de água. Ora, a quem os serventes devem obediência? A quem? Ao convidado? A quem deve obediência? Aos pais do noivo, aos noivos, ao mestre de cerimônia, a quem está pagando a diária para eles. Mas a Bíblia diz de alguma maneira, aqueles servos não perguntam ao mestre: mestre, tem um convidado aí e mandou a gente carregar água agora, o que a gente faz? Diz isso no texto? Não. Os serventes vão buscar água sem nem dar ciência ao mestre daquele casamento. Diga assim, o primeiro milagre, ele é alicerçado no reconhecimento de quem é a autoridade maior naquele lugar. Você quer milagre hoje? Você quer milagre hoje? Diga assim, o meu milagre começa quando eu reconheço quem é a autoridade maior. O segundo milagre tem o mesmo princípio do primeiro. O mesmo. O texto bate na mesma tecla. Que o pai do menino, ele é um oficial do rei. É um oficial. Ele é uma autoridade superior. Não é um soldado. É um oficial. Ele tem voz e comando. Ele tem poder. Ele representa o rei que domina aquela região. Ele é uma autoridade. E essa autoridade vai até Jesus e diz: Senhor, eu quero te rogar, meu filho está doente, está morrendo, lá em Cafarnaum. Aonde eles estão, hein? Você está ligado? Aonde está acontecendo isso, hein? Caná da Galileia. É tranquilo, o Google te responde isso. Sabe qual é a distância entre Caná da Galileia e Cafarnaum? 1.082 quilômetros aproximadamente. Sabe qual é a distância do Rio para Brasília? 1.140 e poucos quilômetros. É quase que uma Rio-Brasília. O oficial de Jesus, meu filho está morrendo em Cafarnaum. Estão em Caná da Galileia. Tem 1.000 quilômetros aproximadamente pela frente de viagem. Não tem Dutra, não tem ônibus, não tem ponte aérea, não tem nenhum meio de transporte dos dias de hoje. Como é que faz essa viagem?
Essa viagem é feita andando ou no lombo de algum animal. Tem 1000 quilômetros numa conta redonda. Jesus, vamos que meu filho está mal. Tendo ouvido dizer isso, não, versículo 47, tendo ouvido dizer isso, dizer que Jesus viera da Judeia, foi e disse, meu filho, ele está à morte. Versículo 48, vamos agora. Então Jesus lhe disse, porventura, se você não ver um sinal, algo sobrenatural, você não vai crer? Você não vai crer, não? O homem está apavorado, está talvez com um ataque cardíaco, ele sabe que o filho está morrendo. 49, rogou-lhe o oficial, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, vamos viajar antes que meu filho morra. Versículo 49, o que Jesus disse? Grife essa expressão, esse verbo, essa ordem imperativa. Vai! Quem deu ordem nesse texto? O oficial ou o nazareno? O nazareno deu uma ordem ao oficial de rei, e o oficial do rei, versículo 50, parte final, coloca ela, partiu. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, grife isso, e partiu. Mesma cor. O mesmo princípio do primeiro milagre, ele acontece no segundo milagre. Qual é o princípio? Reconhecer o quê? Quem é a autoridade maior. É por essa razão que a palavra diz, quando tu entrares na minha casa, tira a sandália dos teus pés. Enquanto nós não mudarmos esse conceito, que igreja não é um anfiteatro, enquanto não mudarmos o conceito, que igreja não é um auditório, enquanto não mudarmos o conceito, que igreja não é uma casa de eventos ou shows, enquanto não mudarmos o conceito, que quando nós entramos na casa de Deus, há uma autoridade soberana e maior neste lugar. Pastor, por que não tem mais tantos milagres hoje em dia? Porque nós estamos entrando na casa de Deus como se estivesse entrando em qualquer pizzaria por aí. A gente está vindo para a casa de Deus como se estivesse indo para qualquer praça de alimentação, de qualquer shopping center por aí. A gente entra porque a gente quer ver aquela garota que estamos paquerando, ou aquele rapaz que está sendo paquerado e queremos paquerar. A gente entra porque, quem sabe eu consigo vender o meu Natura hoje, ou sei lá o quê. O mesmo princípio de Caná, é o mesmo princípio que se repete aqui agora. Eu disse-lhes hoje que Jesus fez quantos milagres? Eu falei já hoje isso aqui, por favor, me ajude. Jesus fez quantos milagres nos evangelhos? 35. Diga assim, 35. Diga, um milagre para cada dia do mês. Ainda sobram quantos? 4. Ainda sobram 4. Tem um milagre para cada dia do mês. Qual é o primeiro milagre? Diga assim, o primeiro milagre não é porque acabou o vinho. O primeiro milagre é dizendo assim, eu sou autoridade em todas as situações. Eu sou Deus em todos os momentos da vida. A falta de vinho, diga, a falta de vinho é só um detalhe. A falta de vinho é só um detalhe. O milagre ali em Caná é quem é a autoridade. Diga comigo assim, quem é a autoridade? Jesus, o Deus, o Emanuel é a autoridade maior. Aonde, pastor? Diga assim, no meu casamento. Diga, no meu casamento, no meu trabalho, na minha casa, no meu carro,
Ele é autoridade. Ele é na minha classe. Aonde? Quem é autoridade? É Ele, Jesus. Há um ditado popular que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você já ouviu isso? Ele é autoridade. Serventes, enchei de água as talhas. Cada talha, 80 a 120 litros, uma loucura. Aquilo ali dá mais de 700, dá quase 700 litros ou mais. Todo mundo sumiu os serventes. Eu não sei se o mestre percebeu isso, ou se deixou algum lá para ficar sobrecarregado. Cadê o resto? Estão carregando água. Mas quem mandou? Foi ele. Quem mandou ele carregar? Quem mandou o pessoal carregar água? Foi ele. Foi ele. Primeiro milagre. O princípio é o princípio de autoridade. Nesta noite, se você entender esse princípio, vai ter milagre na tua vida. Vai ter milagre na tua vida. Vai ter milagre na tua vida. Aí quando vem o segundo milagre de Jesus, isso aqui é o segundo milagre dele. No mesmo local. No mesmo local. Ele diz para o oficial do rei: vai! 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 O oficial do rei recebe aquela palavra e diz, bateu continência, deu as costas, bum, bum, e partiu. E partiu o oficial. Eu fico pensando, o oficial viajando 1000 quilômetros. Alguém no meio do caminho, está indo para onde? Cafarnaum. Quem mandou? O Nazareno. Quem? Ué, você obedece um cara que você mal conhece? Você obedece um civil? Na linguagem militar, isso. Civil dá voz de comando para militar, irmãos. Um dos grandes problemas que nós atravessamos aqui, abrindo um parênteses, nesse governo aí, da vermelhinho aí, foi colocar comandantes para comandar os militares civil. Foi um problemaço. Na caserna, na linguagem de caserna, como é que pode um general gemado, 4 estrelas, comando maior, bater continência para um civil, um cara que nunca nem escoteiro foi? O cara nunca foi nem escoteiro. E como abuso é pouco do diabo, tinha até uns terroristas. Já pensou um oficial gemado, comando maior, batendo continência para um cara que já foi até terrorista? Meu Deus, que doideira é essa? Mas Deus é um Deus que arruma a casa. Diga, Deus arruma a casa. Deus arruma a casa. Irmãos, Deus arruma a casa. Vai! Disse-lhe Jesus, teu filho vive. Vai! O oficial, assim, Senhor, sim, Senhor, partiu e foi e partiu. Versículo 51. Você pode repetir comigo assim? Já ele descia, ele está no meio do caminho, viajando, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Irmãos, quando essa palavra foi liberada, lá em Cafarnaum, o garoto foi curado. Os empregados dele, onde está o chefe? Onde está o oficial? Está lá em Caná. Comissão, corre lá para encontrar o oficial. Diz para ele que o filho já está curado. Aquela comissão vai. E se encontra no outro dia. Olha só o 52, olha que coisa linda essa. 5:2, diga, então indagou eles, a que hora o seu filho se sentirá melhor. Informaram, quando foi? Ontem, o quê? A hora 7ª, a febre o deixou. Ontem. Então a ordem de Jesus foi no dia anterior. A hora 7ª no calendário, no relógio desse tempo, corresponde a 1 da tarde, 13 horas. Versículo 53. Vamos, com isto, reconheceu o pai ser aquela, essa coisa bonita. Diga assim, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Ou seja, um milagre aconteceu ontem, nessa hora 7ª, e agora, precisamente é a mesma hora. Tem quanto tempo de distância entre a primeira hora e essa hora agora? Quanto tempo? É fácil, meu Deus, quanto tempo? 24 horas. Esse oficial, ele viajou 24 horas
logicamente parou para dormir durante um período, viajou sob uma palavra que ele tinha dentro dele, que era maior do que a palavra dele. Ele viajou sabendo que ele recebeu uma ordem de alguém que é autoridade acima dele. Você quer milagre hoje? Você quer milagre hoje? Você tem certeza que você hoje quer milagre? Tem certeza? Então milagre não é apenas para quem quer ou para quem precisa. Milagre começa com quem reconhece quem é a autoridade. O milagre vem quando eu reconheço quem é a última palavra. O primeiro milagre de Jesus é um visitante, é um convidado dizendo: agora encha de água, depois leve para o mestre-sala. Hoje falaríamos assim: quem você acha que você é? Hoje falaríamos assim: alô, alô, tu está achando que você é quem? Quem é você? Hoje diríamos assim. Hoje diríamos assim: o convidado mandando o empregado encher talhas de água. Princípio. Aqueles empregados, quando receberam aquela ordem, disseram dentro do coração: ele é alguém maior que todos nós. Ele é alguém que vem do alto, ele vem de Deus. E a gente vai obedecer. Irmãos, Deus manda dizer nessa igreja hoje que Ele tem milagres para derramar e para entregar aqui. E sabe, quando eu começo a me habilitar ao milagre, quando eu começo a tirar fora de mim todo resquício de insubmissão. A gente não imagina, irmãos, como nós temos trilhado em caminhos de insubmissão. A gente não faz ideia. A gente não faz ideia como a gente tem trilhado, e a gente fez disso algo normal para nós. Fizemos disso normal. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Eu vou. Vou nada. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Não vou. Não fiquei bem. Eu vou sim. A gente está o tempo todo, tentando driblar, tentando negar a autoridade de Deus sobre nossas vidas. O tempo todo. Um dos homens que marcou o coração de Deus foi Abraão, porque depois de passar uma esterilidade doida, louca, de lutar com Deus, e essa aqui Deus não vai dar, não vai prometer a palavra, ele ganha um filho, Isaque. Mas antes de Isaque, ele ganha um Ismael. Aí diz a Bíblia que Deus um dia chama ele: Abraão, eu quero teu filho. Ele quase falou assim: eu te dou agora. Dar Ismael é a coisa mais fácil do mundo. Dar Ismael é dar o meu problema para ele. Abraão, eu não quero Ismael. Ismael é fácil. Por isso eu permiti você ser pai de Ismael. Ismael, qualquer um de nós vai dar. Abraão, eu quero Isaque. Eu quero Isaque. A Bíblia diz que ele levanta cedo, pega o animal, pega o fogo, pega a lenha, pega o cutelo e caminha 3 dias. 3 dias viajando, são 3 dias de reflexão. Aqueles 3 dias é a maturação do Espírito nele, é a ação do diabo nele. Não, Deus, isso não é Deus. Que Deus que vai pedir Isaque? Que Deus, isso é incoerência bíblica. Deus não pode pedir Isaque, Deus vai pedir Ismael. Ele venceu uma caminhada de 3 dias. E se ele venceu, você pode vencer também. E quando ele chegou no pé daquele monte, o coração dele está como que, meu Deus, ele disse para os empregados: ficai aqui.
subiremos, adoraremos e voltaremos. Escalam aquele monte íngreme e difícil. E quando estão chegando, o filho traz uma palavra que acaba de estourar o coração dele. Pai, madeira, fogo, cutelo. O senhor não esqueceu de nada não, pai? Onde está o cordeiro? Não está na Bíblia, mas como pai, você como pai, essa talvez foi a resposta mais difícil de um pai dar. A alma dele grita. O que eu respondo? E Deus diz, coloca no coração dele a resposta. Ele diz, meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Ok? A palavra é um verbo que está sendo dito, é um discurso. Ok? Mas cadê o cordeiro? Monta o altar. Talvez o coração dele está quase pulando fora. Monta as pedras. O filho está ajudando. Aquele menino, aquele adolescente está ajudando. Quando o altar está pronto, coloca a madeira. A Bíblia diz que ele pega o filho e amarra os braços. Prende o filho. Pega o filho no colo. E coloca sobre o altar. Já viu aquele momento que parece que o mundo parou, o sistema solar parou, o cosmo parou, o tempo parou. Deus proverá. Ele pega aquela cutelo afiado. Eu penso que até Deus no céu houve um tempo de silêncio total. A Trindade, todo o céu focado naquele momento. Nada acontece enquanto eu não entender quem é a autoridade. Nada vai ser diferente. Ele levanta o cutelo. E quando ele levanta, eu creio que ele olhou para o céu e disse, Deus, por mais absurdo que isso seja, Tu é a autoridade sobre a minha vida. E quando ele vai descer, Deus brada. E ele para. E escuta talvez o mugido daquele cordeiro ali do lado. Ele olha e ele vê um cordeiro que não estava ali e agora está. Talvez se abraça chorando com o filho, solta o filho, tira o filho do altar e vai com o filho pegar aquele cordeiro que está ali para o sacrifício. Você quer milagre? Você quer milagre? Você precisa de um milagre. Enquanto não se despojar, enquanto não se esvaziar, dizer, Deus, Tu és soberano aqui. Há anos atrás cantávamos uma canção, e toda vez que cantávamos, eu me derretia em Deus. Tu és soberano. Tu és soberano, Tu és soberano. Você quer milagre? Se você quer milagre, você tem que
acreditar quem tem o poder sobre todas as coisas. Você quer milagre? Você quer algo tão sobrenatural, que é uma água virar vinho? Como isso? A ciência até hoje jamais chegou a uma conclusão disso. Como pode H2O virar uma substância diferente? Como pode isso? Para a ciência, isso é algo que está no mundo da imaginação, no mundo da utopia. Isso não pode ser. Porém, Ele é a autoridade. O primeiro milagre está dizendo assim: olha, se eu for autoridade, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mas ele tem que ser o quê? Autoridade. Diga-se, a autoridade não se questiona. A autoridade não se discute. A autoridade não se... Não, mas pera aí. Quem é você? Carrega água por quê? Para quê? Não, pera, tudo bem. Eu vou quebrar teu galho. Tem 6 talhas, eu vou encher só uma. Tem 6 talhas, eu vou encher só a metade. Quem é você? Metido, intrometido. Você quer milagre? Você crê que hoje Deus tem poder para mudar a tua história? Você crê que hoje Deus tem poder para mudar a tua história? Hoje eu dei uma bronquinha santa no pastor Wagner, que foi apresentado aqui, que mudou para Campo Grande. Fui na casa dele, crivada de bala o local. O preço despencou. Ele tinha um terreno em Campo Grande, a milícia tomou. Fizemos uma oração, ministramos uma palavra, não eu, mas a unção de Deus. Eu falei: Deus vai mudar a tua história. Veio hoje dizer: pastor, me perdoe, eu tinha que ter falado antes. Pastor, vendi a minha casa, vendi a loja, já está o dinheiro na minha conta. E vendi pelo preço que não dava para vender, a pessoa pagou tudo. Agora, pastor, não acabou não. O meu terreno em Campo Grande, que a milícia tomou, mandou me chamar. E quando eu fui lá, disseram: desculpe, foi mal, o terreno é teu, pega de volta. Devolveram o terreno e me deram tudo o que eu queria pela casa. Deus hoje faz, se Ele for autoridade nesse lugar. Diga-se: Senhor Deus, Tu é autoridade. A autoridade que não pode ser questionada, a autoridade que não vai ser discutida. Como pode uma cabeça militar obedecer a um civil? Como pode um militar oficial? Não é um soldado. Pastor, é um soldado. Isso é um subalterno. Um oficial do rei, naquele contexto, ele era o cara mais poderoso, era a classe mais poderosa naquele tempo, porque aquela região é dominada por Roma. Aquele homem tem status, tem posição, tem uma roupa diferente. Talvez quando foi até Jesus, algum bobinho falou: ih, vai prender. Ih, vai prender ele, vai prender. Vai ser preso. Mas aquele oficial tem um filho que está morrendo em casa. Cafarnaum, 1082 quilômetros de distância. E Jesus chega e fala assim: vem cá, rapaz, você só crê se você vê maravilhas? Você quer que eu repita Caná aqui? Enche a talha, você quer o que eu faça aqui? Fazer uma bola de fogo descer para você crer? Não, eu te dou apenas a minha palavra. Vai, teu filho está curado. Eu não te dou uma carta, eu não te dou um bilhete, eu te dou apenas a minha palavra. Quem reconhece a autoridade só precisa da palavra. Quem reconhece a autoridade só precisa da palavra. Diga assim: eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Diga: eu sou o que a palavra diz que eu sou.
Você crê nisso hoje? Há um texto na Bíblia que eu tenho muita alegria e gozo quando eu li esse texto. Você conhece esse texto? Salmo 128, versículo 2. Salmo 128, versículo 2. Diz assim a palavra: do trabalho das tuas mãos comerás, vírgula, feliz serás, e tudo te irá bem. Coloca na tela esse texto, está na tela. Pergunta: isso está na Bíblia? Sim ou não? Você não ouviu o que eu perguntei? Então eu vou perguntar de novo. Isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia? A Bíblia é verdade? A Bíblia é a palavra de Deus? Diga assim: a Bíblia está dizendo que eu vou ser feliz e vou ser próspero. Está dizendo isso? Isso é verdade? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Pastor, você crê nisso? 35 milagres. O primeiro é um casamento. Aquilo tudo é um teatro. É um casamento. É convidado. É vinho. Acaba o vinho. E tem um convidado. E aquele convidado entra em cena para dizer assim, para a noiva, para o noivo e para todo mundo: quem é a autoridade aqui? É Ele. Ele diz: enchem as talhas. Ninguém discute, ninguém questiona, ninguém pergunta por quê, ninguém bate boca. Enche a talha. E o milagre do melhor vinho acontece. Você está disposto hoje a encher talhas com a palavra de Deus que vai te dar uma ordem? Você acredita que hoje Deus tem poder para mudar a tua história? Você crê que hoje Deus tem poder para mudar tudo? Você acredita que hoje Deus tem poder para fazer o milagre que você vai... Pastor, eu não sei nem como começo a contar o que Deus fez. Porque é uma coisa tão inanarrável, indescritível. Como é que eu começo? Eu falei: tenta começar do jeito que você sabe. Você conhece o testemunho da pastora Zete? Uma traficante, assassina, ladrona, bicho solto. Está no YouTube, bota a Zete lá. Permita o termo: uma negona braba, queixo duro, pau de dar em doido. Condenada a anos de cadeia. Apanhada com quilos de droga. Ela está numa cadeia totalmente dominada pelo diabo. Aí entra lá alguém e fala assim: dá glória que você vai sair daqui. Ah, que é isso? Dá glória que você vai sair daqui. Aí aquela pancadona, doidona, uma cara que não é muito lá top model, bicho solto, aquela de matar rindo. Na cadeia começou: glória, 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 glória. A outra ala de homens: maluca que foi você? Cala, cuidado comigo. Cuidado aí. Glória, glória. Foi até 4 da manhã. Aí chegou na comparsa, que tem uma apelido lá, formiga, sei lá, bateu na cara dela. Ela está igual até agora, dei glória até agora, não aconteceu nada. Eu estou cansada. Então muda, vai falando agora aleluia. Aí de 4 até 5 e pouco, aleluia, 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 até 5 e pouca da manhã. No outro dia tem audiência no fórum com o juiz. O carcereiro bota no camburão, leva para o fórum. Ela entra, o juiz chega na sala, olha para ela: você é crente? Eu crente ou não? Ela pensou, mas por quê? Eu tive um sonho essa madrugada, que chegaria aqui uma pessoa que era crente, e Deus mandou fazer alguma coisa. Ela disse: meritíssima excelência, doutor, crente eu ainda não sou não.
Mas eu estava na cadeia e veio uma moça, uma comparsa, uma bandida comigo lá e mandou dar glória. Eu dei glória até 4 horas da manhã. Aí 4 horas da manhã eu cansei e passei a dar aleluia. O doutor falou assim, o meritíssimo juiz, foi exatamente a hora que eu tive o sonho, que Deus me acordou e teve o sonho. Você declara que saindo daqui, se eu te liberar, você vai ser crente? Só se for agora. Ela hoje é uma pregadora, está correndo o Brasil pregando, cheia do poder e da autoridade. Deus é a autoridade maior. O que Ele fala comigo e contigo, por mais louco que seja, creia, porque Ele é Deus. Ele é Deus, eu não sei porque eu estou falando isso hoje, mas alguma coisa diz aqui dentro que Deus vai mudar a história hoje. Eu nunca dei um cheque sem fundo na minha vida, não é vaidade não, porque Deus me deu sempre um equilíbrio na cabeça em todas as áreas. O primeiro cheque dessa igreja, eu dei sem fundo. Você está gravando isso, vai pirar. Porque Deus mandou dizer, dá um cheque de 50 mil para o dono dessa propriedade, lá em 98. Eu lutei, falei, Deus, eu não posso fazer isso. Na conta tinha uns 10 mil. Eu falei, Deus, eu não posso, Deus, o diabo está me dando e me enganando. Sou eu. Falei, Deus, não tem esse dinheiro, como é que eu posso dar um cheque de 50 se não tem? Mas Deus falou, dá o cheque de 50 mil. 1998, preparamos um cheque de 50 mil, sabendo que no banco tem 10. Deus é a autoridade. O cheque foi dado na segunda-feira de tarde, terça-feira, pesqueira, culto à noite. Está gravado, eu digo, irmãos, alguém acha que o pastor da igreja é maluco? O que é isso, pastor? É perturbado mental, é normal. Quem acha que o pastor é normal? Todo mundo acha normal. Que conversa é essa? O senhor está bem? Deus mandou dar um cheque de 50 mil como sinal para a compra de uma propriedade, que é essa que você está sentado aí agora. E eu dei um cheque. O cheque vai ser depositado. E não tem dinheiro no banco para o cheque. O cheque vai voltar. Vamos tirar a oferta. Terça-feira à noite, culto, só de um pouco de crente. Naquela terça-feira à noite, a oferta deu 75 mil reais. Aí Deus falou comigo assim, apenas crê quem é a autoridade nesse lugar. Você crê que Deus hoje pode mudar a tua vida? Você crê que hoje Deus pode fazer assim? Você crê nisso? Você crê que hoje Deus pode tocar numa madre, pode tocar numa solução? Você disse, pastor, isso aí nem mais eu oro por isso. Isso aí nem mais eu penso nisso. Porque isso é uma coisa tão... eu não tenho nem ousadia para pensar nisso. Ah, se você soubesse que 35 milagres, o primeiro é autoridade, o segundo é autoridade, porque o terceiro vai ser a autoridade de Deus na tua vida, fazendo milagre hoje. Fazendo milagre hoje. Ele fala, olha, diga para a igreja que eu continuo fazendo milagres, eu continuo fazendo transformações, eu não mudei, eu sou o mesmo, eu continuo hoje fazendo. Hoje fazendo. Nós vamos levantar um clamor nesta noite. A palavra diz, feliz serás feliz e próspero. Pastor, isso é para todo mundo? É para quem crê. É para quem crê. É para quem crê, é para quem crê. Pastor, será que é possível Deus tocar na minha família? É para quem crê. Irmãos, Jesus mandou uma palavra para esse oficial. Vai! Ele viajou 24 horas. E quando chegou lá, ele perguntou, que horas foi? Exatamente a hora. Precisamente a hora que Jesus falou. Precisamente a hora que Jesus falou. Onde está a tua necessidade? Em qual Cafarnaum? Em qual Cafarnaum está a tua necessidade? Eu quero que você pense agora. Pastor, a minha necessidade, o meu Cafarnaum
sei lá. É Cordovil. Está lá em Cordovil o meu Cafarnaum. Pastor, o meu Cafarnaum está lá na Rio Branco. Lá no local lá. O meu problema está lá. O meu problema está... Aonde está o teu problema? Aonde está o teu problema? Você não precisa que o Senhor vá. Você só precisa que Ele mande uma palavra para você hoje. Onde é o teu Cafarnaum? Onde está, pastor? É minha saúde, pastor. Eu tenho uma parte aqui que está. Onde é isso? Você precisa somente crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso que faz. Você crê nisso hoje?